Olá, tudo bem? Sinta-se bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio. Sobre as drogas. O que é drogas? Drogas é toda e qualquer substância psicoativa que vai atuar no sistema nervoso central, alterando o estado emocional, o grau de consciência e a percepção. E drogas é um dos assuntos que é essencial ser tratado para ser combatido na nossa sociedade. Falar sobre drogas é de extrema importância. E drogas devem ser falado em todos os arraiais da sociedade. Seja dentro das organizações, seja dentro das escolas, dentro das igrejas, seja nas famílias. Porque as pessoas cada vez mais precisam se esclarecer enquanto às drogas. Os prejuízos que elas trazem em tantos âmbitos da nossa vida, como da vida das pessoas que estão ao nosso redor. As drogas é caso de saúde pública. Cada vez mais as instâncias governamentais e não governamentais se preocupam referentes ao assunto drogas. Porque droga, ela mexe em três aspectos principais. Ela mexe dentro do âmbito econômico, porque é muita gente que ganha dinheiro com a droga, é muita gente envolvida com droga, né? Ela mexe dentro do âmbito ético-moral, porque a pessoa fica descaracterizada, despersonalizada, perde família, perde emprego, ela fica como um zumbi à margem da sociedade, e ela mexe no que a gente chama toxicidade. O que é toxicidade? É um comprometimento que essa droga vai trazer a longo prazo. Porque muitas pessoas que vão entrar no hospital lá na frente das suas vidas por efizema pulmonar, problemas gastrointestinais, cirrose, problema no estômago, no fígado, no pulmão, em decorrência de uma droga que foi utilizada lá atrás, que é o que se chama toxicidade, que é esse comprometimento que a droga vai trazer a longo prazo. Droga, ela é muito interessante e muito sutil, a sutileza que a droga utiliza. Porque sempre ela começa pelo primeiro contato. Primeiro contato, aquele copozinho de cerveja, sem nenhuma importância em si, a título ali de autoafirmação, de se fazer existente naquele meio, descompromissadamente, a título de curiosidade, sempre tem ali o primeiro contato. E esse primeiro contato, ele é muito perigoso. Porque se a pessoa já trouxer dentro da sua raiz genética uma predisposição, aquilo ali vai entrar como um fator desencadeador de um processo. E nesse fator desencadeador, a pessoa ela cada vez mais ela ir se afundando. Aí ela sai do primeiro contato e entra na chamada periodicidade do uso. Então já se tem ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vai tendo ali, depois do primeiro contato, a periodicidade do uso. Depois, a droga ela impõe uma ditadura. A pessoa não tem mais controle nenhum. Ela vicia o sistema orgânico dela, porque a droga ela traz dependência física e psíquica, porque fica ali naquele processo de simbiose, o corpo fica dependente daquela química, para ter aquela descarga de neurotransmissores, então fica dentro daquele processo dessa simbiose. Então entra já na ditadura da droga, é a terceira fase. E a quarta, viver para se drogar para viver. Aí a pessoa automaticamente ela já começa a se descaracterizar. Ali do estágio, muitas vezes, da ditadura da droga para entrar no viver para se drogar para viver, a pessoa já muitas vezes já está na eminência, se já não perdeu a família, o trabalho, ela já entrou no processo de descaracterização e o que a gente chama despersonalização. É como ela perdesse a personalidade dela, fosse um zumbi da vida. E é interessante que dentro das drogas, ela precisa essas palestras de conscientização
precisam ser muito disseminadas, como a gente falou no início desse vídeo. Principalmente a nível de prevenção primária, porque tem 3 tipos de prevenção: a prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária ela entra dentro do âmbito das campanhas educativas. E dentro dessas campanhas educativas, as palestras, o processo de conscientização, a psicoeducação, que a gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, é de extrema importância no âmbito de conscientizar as pessoas, não é? Principalmente em relação às raízes, os traumas, não é? As dores, sobretudo vivenciado dentro da perspectiva do desenvolvimento infantil, que tem lá, ó, no desenvolvimento psicológico infantil, dentro do contexto freudiano, do desenvolvimento psicossexual, tem lá a fase oral, onde o primeiro contato que a criança vai ter, não é através dessa zona erógena bucal, tudo a criança bota na boca, não é? E vai ter o contato ali com o seio materno, esse primeiro contato que a criança tem com o seio materno, o seio da mãe, que ali não é só uma troca do colostro, não é do alimento físico, do leite materno, mas uma troca afetiva emocional, que é dentro da primeira instância, eu me estabeleço como sujeito a partir, não é, do contato, a partir do olhar e o estabelecimento do outro. Isso é muito importante. E quando não se tem esse olhar, automaticamente isso causa uma falta, causa uma problemática para a criança. Porque você não está tendo a referência da criança estar sendo saciada ou não, não é? Pelo leite ali, pelo momento que ela está sendo saciada ali ou não, e ainda mais o reconhecimento desse olhar da criança, não é? Porque o outro, nesse sentido, é o nosso espelho. Eu só me reconheço como sujeito a partir do olhar, o reconhecimento do outro. E como a criança não está tendo isso já cria ali marcas, e ela busca incessantemente a nível inconsciente isso para se estabelecer como sujeito. E aí não tem esse olhar, de uma hora para outra essa mãe tira essa mamadeira, ou tira essa criança do seio dela, automaticamente esse prazer, essa busca do prazer dela fica onde? Vai buscar onde? Aí muitas vezes isso vai ser recalcado, que ela não vai lembrar, mas lá na frente vai acontecer o que a gente chama fator desencadeador, que vai ser um término de relacionamento, perca de parente, perca de emprego ou algum outro contexto frustrante para realmente desencadear um processo que já existia no psiquismo ali, né, da pessoa. Que foi construído lá no processo de desenvolvimento infantil, no que concerne a fase oral. E aí, a tendência, o que ia acontecer? Essa pulsão de vida, ela já foi comprometida ali por esse não olhar, não é, ali da mãe, esse acolhimento da mãe, como outras coisas que podem acontecer nessa fase oral, que vai do 0 a 2 anos, e isso causar marcas e ter problemas em relação aos fatores desencadeadores que vão trazer à tona essa situação mal resolvida vivida ali no período da fase oral. E aí a criança experimentar, não é, drogas. Tudo que está ligado à boca tem essa correlação com a fase oral. E aí no processo de drogas, ela buscar compensações. Porque é como se fosse a tentativa de ela estar regredindo a um processo ali que ficou obstaculizado no que ela viveu ali de 0 a 2 anos. É o processo psicológico de desenvolvimento que as pessoas precisam entender, principalmente os pais, não é? No âmbito, e a mãe em exclusividade, no âmbito ali do acolhimento, da atenção que precisa dar ao recém-nascido, que muitas vezes vem desde a fase intrauterina, que precisa desse cuidado, essa atenção, esse zelo. Então, né, a criança, esse adulto vai para as drogas, esse adolescente vai para as drogas, que está ligado à fase oral, boca, processo de compensação. E nisso aí ela vai se descaracterizando. Então, nesse processo de conscientização, você vai orientando as pessoas, porque vai trabalhar na prevenção primária, com a psicologia fundamental nesse entender e prevenir, porque tudo começa na mente, tudo começa dentro do sistema de crenças, do nosso porque comportamento é fim. A droga já é a consequência de aspectos ligados a processos de falta, de incompletude, de angústias, de traumas vividos lá atrás. Então entra na prevenção primária. Uma vez que as pessoas não conseguem se conscientizarem, não conseguem se educarem,
falta informação, aí vai lá para a parte do tratamento. E dentro do tratamento do âmbito das drogas, porque a pessoa precisa querer ser tratada, né? Por mais que ela tenha o auxílio de todos os profissionais, de uma série de profissionais capacitados, qualificados, se ela não quiser, não vai. Ela precisa querer. Ela precisa querer. E quando ela quer, ela passa por um processo de desintoxicação. O que seria desintoxicação? É você tirar todo aquele contexto dessas substâncias que ainda vivem no corpo da pessoa, para que ela esteja propícia agora para o processo de tratamento, que tanto vai ter o âmbito medicamentoso, terapias ocupacionais, como principalmente a psicoterapia, que é de fundamental, porque é ela que vai entender essa estrutura de personalidade, principalmente desde a criança interna ali mal resolvida, que vem desde a sua infância e que sai da fase intrauterina. E até em alguns casos ligados ao processo genético, do filogenético que ela traz, de conteúdos inatos, que a gente aqui já falou também, tem um vídeo falando sobre filogenética e ontogenética, que a estrutura de personalidade precisa ser entendida tanto do âmbito adquirido, do ontogenético, quanto do inato, que a gente traz filogenético, que pode vir também, não é? Então, ela vai receber todo esse processo, vai entender dentro da psicoterapia, do processo de tratamento dela, todos esses aspectos e ali ressignificando as suas questões. Entretanto, ela vai estar ausente do período das drogas. Vai estar ausente das drogas. E isso, né, dependendo da intensidade dessas drogas utilizadas, porque uma coisa muito interessante ressaltar é que o que caracteriza a dependência, o dependente das drogas, a dependência das drogas é o que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? São dosagens cada vez maiores para se ter o mesmo efeito. Então, se, exemplo, uma pessoa fumava um baseado de maconha por semana e ela não se satisfaz mais com baseado de maconha, precisa de 3, é porque a tolerância dela diminuiu. Quando eu aumento a dosagem é porque a tolerância diminuiu. Então, dosagens cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Por isso que a droga ela é uma escadinha. Geralmente a pessoa começa ali na bebida, no fumo, na maconha, crack, cocaína e vai ali, sobretudo por esse aspecto aí da tolerância, de busca de dosagens cada vez maiores para se ter os mesmos efeitos. E a droga dentro desse âmbito ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser perturbadora, ela pode ser estimuladora, e ela pode ser depressora do sistema nervoso central. Então, toda e qualquer droga que é uma substância que ela vai de contra a nossa essência, não é? Porque é uma substância extremamente industrializada, não é? Dentro do artificial, isso causa, não é, processos de dependência muito grande, articulados com situações ligadas à nossa bioquímica. Você vê o álcool, ele causa uma dependência muito grande. Geralmente a pessoa que tem problema com álcool é um alcoólatra, ela tem, para sair do vício do álcool, dessa droga, é muito difícil. Por quê? Porque o álcool ele causa uma dependência física muito grande. Por quê? Porque o organismo já tem por natureza álcool. E quando você metaboliza esse álcool que é natural com a substância industrializada, isso causa uma dependência muito grande. Então veja, né, que as drogas elas ali precisam de um esclarecimento muito grande. Então, dentro desse processo de tratamento que a gente já está falando, né, que é a prevenção secundária, ela vai passar por todo esse processo, desintoxicação, terapia ocupacional, não atuações medicamentosas, vai precisar de terapias em grupos e terapias individuais, principalmente a psicoterapia individual, muito importante, e a de grupo, não é? Mas ela vai estar sobre a abstinência, e dentro dessa abstinência da droga, tem que ter um cuidado muito grande dentro do psicossocial dessa pessoa, né, desse paciente, principalmente se realiza ali as atividades, né, de tratamento durante o dia e volta para casa durante a noite, cuidar desse psicossocial, porque se ela tiver ali um meio favorável para ela, sugestivo para ela voltar, é muito complicado, principalmente nesse período de abstinência. Por quê? Porque ela pode experimentar do que a gente chama delírio tremens.
escutar vozes, vultos, não é? A alucinação, os delírios, eles são muito presentes aí nesse momento. Então, cuidado muito grande, porque despersonaliza mesmo a pessoa tem comportamentos impulsivos, agressivos, então precisa de um cuidado muito grande e todo um monitoramento. Então, nesse sentido, a parceria da família com a equipe multiprofissional é de suma importância para assistir e atender e acolher dentro desse processo do tratamento a qual o paciente que tem problema com drogas vai ter. E a terceira prevenção é a chamada ressocialização, reabilitação, porque toda e qualquer atuação dentro do âmbito da saúde mental, principalmente depois da luta manicomial, né, do processo de descentralização, né, dos hospitalicêntricos, né, que se falava antigamente, é a busca da ressocialização, é ressocializar. E quem utiliza drogas tem uma perspectiva muito boa de ressocialização, mas que precisa de todo um processo de esclarecimento, precisa de vontade por parte da pessoa, né, de querer sair daquilo, de querer sair dessa condição, apoio da família, para ela vislumbrar um horizonte maravilhoso. E em muitos dos casos, vale salientar que quando muitas vezes ela passa por isso, né, e ela dá a volta por cima, quanto ser resiliente que nós somos, ela serve de exemplo e está muito capacitada de ajudar pessoas que até vivenciaram problemas, estão vivenciando problemas a qual ela vivenciou. Porque tudo está corroborando para o processo de crescimento e desenvolvimento nosso. Então as drogas é algo que é muito preocupante e precisa ser cada vez mais esclarecido, sobretudo a nível de prevenção primária, com as campanhas de educação em todos os âmbitos, escola, família, organizações, né, organizações não governamentais e governamentais, para se ter acesso em prol de orientar, né, de se buscar ajuda, de prevenir, porque as drogas é algo que é preocupante, é caso de saúde pública e traz muito prejuízos, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dê um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já agradecer demais a você a ter assistido esse vídeo. Forte abraço.